Boa noite, testando conexões, faltando 1 minuto para as 21 horas. Vamos arrumar aqui o Data Show. Data Show não, PowerPoint, né? Muito bem. Boa noite, Marcelo. O som tá bom? Que eu mexi aqui, vê se tá dando para ouvir normal. Alô, alô? Testando, tá bom? Daqui a poucos segundos vamos começar a live de hoje do filósofo Sêneca sobre a brevidade da vida. 10ª obra dele. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Faltando aí um pouquinho. Pronto, 21 horas pontualmente, vamos começar, sejam todos bem-vindos, a gente já sabe que o pessoal vai chegando, né? Então, de novo aqui, o livro de hoje é sobre a brevidade da vida. O autor é o Sêneca. A gente fez live já dele no ano passado sobre a vida feliz. E boa noite, Alice, seja bem-vinda. O Sêneca é um autor, é um filósofo que eu acabei assim me encantando, de certa forma até me apaixonando por ele. Eu falo que ele é um homem que estava à frente do tempo dele. Então ele tem as cartas que ele escreveu, que algumas delas foram transformadas em livros, são bem interessantes e ele tem uma visão pela época que ele existiu, vamos dizer assim, que era uma visão muito a médio e longo prazo ou longuíssimo prazo, porque a gente estuda, né, os livros dele, lê os achados dele e parece que ele está conversando com a gente sobre o que aconteceu essa semana comigo. Então, ele é super atual e ele tem um processo ali de ética, de moral, do zelo, né, com a humanidade, do processo da assistência que nos interessa bastante. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. E toda essa questão ali de conduta, né, que para a época dele é bem diferenciada. Mas vamos lá, a gente vai falar, o livro ele é dividido em 3 partes, esse sobre a brevidade da vida. Ele fala especificamente sobre essa temática, né? E depois ele deixa uma carta para a mãe dele, que eu não vou aprofundar, tá? É um consolo para a Elvia, que chama, é mais ou menos um relato de quando ele foi embora, saiu de casa, e depois sobre a tranquilidade da mente. Então a gente tem algumas coisas ali do consolo para a Elvia que eu tirei proveito, mais para o finalzinho, mas a gente vai falar especificamente sobre a brevidade da vida e a tranquilidade da mente. Por quê? Aquela ideia da gente... a Alice colocou aqui, estava diante do seu tempo, também gosto muito. Que bom, Alice, obrigado por compartilhar. Ele é bem diferente, vale a pena, pessoal. Às vezes, quem não tiver o livro, às vezes não tem acesso, porque não é fácil achar os livros dele. Essa coleção aqui é fácil achar, às vezes, em feira de livro, tá? Essas feiras de livro no shopping, no aeroporto, às vezes até na própria cidade. Agora a tendência é começar a voltar, né? Então, quando vocês acharem, já compra a coleção, porque depois fica difícil, não é toda a livraria que a gente acha. Mas qual que é a ideia? A gente trazer alguns conceitos e alguns ensinamentos dele que, apesar da época, está super atualizado, e a ideia é que ele nos ajude a ter uma vida melhor, que a gente consiga trabalhar nesse processo de ressignificação, de reciclagem das nossas condutas, da nossa personalidade, para que a gente seja mais feliz, cada vez mais feliz, e viva melhor e reflita, né, essa felicidade, as nossas convivências, as pessoas que a gente se relaciona de um modo geral, tá bom? Boa noite, Isaac, sejam bem-vindos. Então, Sobre a Brevidade da Vida é um livro que trata das questões de ética, né? E é a relação do prazer com a virtude, a busca da felicidade, o conceito da natureza aplicado ao ideal humano. A sensação que eu tenho é que, às vezes, coisas que ele não conseguia explicar, mas que ele achava ou tinha alguma ideia, alguma percepção, ele jogava para a natureza, entendeu? Ele falava que a natureza era assim ou assado.
Então é bem interessante. A supremacia da razão, o uso do tempo e a dignidade da aposentadoria. Porque a ideia da brevidade da vida, da tranquilidade da mente, é da gente aproveitar toda a nossa vida, né? Enquanto a gente tiver aí com essa oportunidade de viver cada vez melhor, de viver bem e de ter essa certa tranquilidade diante das nossas condutas embasadas ou fundamentadas por essas questões que ele chama de ética, tá bom? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Então ele começa ali falando que dando alguns exemplos e citando que a vida é curta. E aí, você concorda com essa expressão? Vou começar já fazendo a gente pensar. Tem as famosas perguntinhas aqui no meio da live, né? A vida é curta, às vezes a gente reclama, o próprio momento de pandemia que a gente viveu, né, causou um certo impacto aí, porque as pessoas não estavam preparadas, né, para esse impacto, às vezes até para a própria morte que chegou próximo da gente, das pessoas que a gente ama, né? Boa noite, Paula, seja bem-vinda, tá? Então, como que a gente enxerga a vida? A gente acha que a vida é curta, a gente acha que a vida é longa, o nosso tempo é o suficiente para tudo que a gente quer ou deve fazer ou não. Você já pensou sobre isso? Então, o Sêneca, ele começa o livro falando sobre isso, sobre aprender a viver e aprender a morrer, porque é uma realidade que nós todos teremos, né, no fim dessa existência, ou para o fim dessa existência. Então, ele traz essa condição de que a questão não é necessariamente a gente ter pouco ou muito tempo de vida, mas o quanto de tempo a gente desperdiça dessa vida. Ou, olhando o copo meio cheio, ao invés do copo meio vazio, o quanto que a gente pode ou deve aproveitar da nossa vida. Tá? Então a vida não é curta. Sêneca traz isso o tempo todo, que a vida não é curta, ela é curta para quem desperdiça tempo, para quem perde tempo, para quem gasta tempo desnecessário. E essa semana eu estava falando com uma pessoa e eu disse que o que mais me chamou a atenção no livro, até em função de algumas pesquisas e coisas que eu venho estudado, é a condição do quanto que a gente desperdiça tempo e energia com as coisas inúteis e fúteis. E eu brincava que eu falo que às vezes as coisas inúteis a gente está acostumado a falar, tentar não perder tanto tempo assim. Mas eu pouco tinha parado para pensar nas coisas fúteis. E ele relata, ele fala muito das duas coisas, não só daquilo que é inútil, mas também daquilo que é fútil, que muitas vezes a gente até gosta, até quer perder tempo com aquela situação, mas que não nos ajuda e não nos serve para absolutamente nada. E aí, trazendo a primeira citação do livro, ele traz assim: a vida é longa o suficiente e uma quantia bastante generosa nos foi dada para as maiores realizações, se tudo fosse bem empregado. Então, ele começa trazendo também para nós a responsabilidade do que cada um de nós, do que nós fazemos com a nossa vida. Então, qual é o emprego que a gente faz, e aí eu gosto de retomar que eu falo que essa vida é uma oportunidade para nós, né? Então, quanto que a gente consegue enxergar a vida enquanto oportunidade para essas grandes realizações. A vida é longa para quem sabe usá-la, tirar proveito da sua existência. Então, aprender, fala bastante ali, às vezes, né, das superações, dos sacrifícios, dos problemas contextuais em relação aos próprios relacionamentos, a convivência que a gente tem e o que a gente aprende com tudo isso, como que é o nosso posicionamento em relação a isso, as nossas condutas, as nossas posturas e o nosso legado, aquilo que a gente quer deixar elevar dessa vida, né? Então, ele coloca assim, ó, que o problema, a vida é longa para quem sabe usá-la e tirar proveito da sua existência, mas o problema é que o homem é tomado de uma ganância insaciável e perde muito tempo dedicando-se a tarefas inúteis. Então, a gente tem essa sensação de que a vida é curta, não dá tempo de nada, porque a gente não se organiza, a gente não faz aquilo que é prioritário no momento que é prioritário e, de fato, perde-se muito tempo fazendo coisas, muitas vezes até desnecessárias, né?
Muitos se ocupam de correr atrás do dinheiro, tomá-lo de outras pessoas ou estão preocupados em esconder o seu, né? De que ninguém tire proveito, de que ninguém chegue para si só para se aproveitar em função da sua riqueza. Muitas vezes sem saber o porquê. Ele fala muito o livro todo do tanto que a gente perde tempo, às vezes querendo, né, ter posses, construir posses, ter riqueza, e não tem um sentido para isso, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho de novo do propósito de vida. Então, assim, não é nada contra, não é para ter uma vida difícil, né? No sentido de não é eu costumo falar assim, não é um voto de franciscano, de que não tem que ter uma qualidade de vida boa, e é isso que a gente está buscando, mas para quê, por quê e para quem a gente quer construir essa vida, né? Então, qual é o propósito que está por trás de todas as nossas conquistas, de todas as nossas fortunas, de todas as nossas realizações e daquilo que a gente quer conquistar ao longo de uma vida. Muitos não perseguem um objetivo fixo, mas são lançados de um lado para outro em projetos sempre imutáveis por uma inconstância perpétua e nunca satisfeitos consigo mesmo. Então ele traz essa questão, né, da responsabilidade com o propósito de vida. Então, muitas vezes a pessoa acaba não tendo um propósito, não tem as suas metas, não tem os seus objetivos, não sabe por quê. Aquele velho ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, e a pessoa fica numa insatisfação eterna, né, da vida toda, sem saber o que quer, o que procura, o que busca, e muitas vezes não satisfeitos até com o que encontra, né? Não consegue enxergar o lado positivo daquilo que acontece com ela, com a pessoa. Então, importa, deste modo, avaliar se existe um objetivo para o curso dessa vida, independente se a vida é curta ou é longa, né? Que é o paradoxo que ele traz para a gente pensar, mas qual é o objetivo para o curso da sua vida? Para a gente poder saber, né, o que a gente vai fazer no decorrer desse caminho, né? Qual é o planejamento básico, por mais que às vezes precisa mudar o caminho, aumentar o tempo, fazer uma pausa, priorizar um outro contexto no meio do caminho, mas a gente precisa ter isso claro, porque senão como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai saber o que pode ser encaixado ou deve ser tirado naquele momento específico se a gente não tem uma visão de conjunto, se a gente não tem uma organização mínima daquilo que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo, tá? Então, a segunda pergunta é: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua razão de existir? Aquilo que você está fazendo hoje está coerente de acordo com o seu propósito de vida? O que você vem construindo, o que você vem superando, o que você vem trabalhando, faz sentido né, dentro da sua razão de existir, daquilo que você tem como meta, daquilo que você se programou, se planejou? Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Então é preciso discernir a verdade e recuperar o seu verdadeiro eu. Nesse sentido, de trazer a responsabilidade para nós mesmos. Boa noite, Ivan, seja bem-vindo. O Sêneca traz o seguinte: você mesmo nunca se digna a olhar para si ou ouvir a si mesmo. Então ele traz uma reflexão profunda, são quase 15 páginas, que ele coloca essa responsabilidade da gente assumir o nosso papel na nossa própria vida, né? Não adianta exigir dos outros aquilo que você mesmo não faz. Então, aquela cobrança, aquela né, exigência altíssima, e muitas vezes o que faz a gente reclamar de todo mundo ao nosso redor, sendo que nem a gente faz o nosso papel, aquilo que a gente deveria estar fazendo. Então não adianta exigir dos outros aquilo que você mesmo não faz, e não tem como reivindicar atenção se você mesmo não suporta a própria companhia. Então ele traz de novo essa questão da coerência e do quanto que a gente está disposto ou gosta de conviver conosco mesmo, né, com a nossa própria companhia, e no quanto que isso se reflete ao nosso redor. Muitas vezes a pessoa está tão insatisfeita com a vida, com as coisas, com tudo que acontece a ela, muitas vezes até, né, não faz nada para mudar, não faz nada diferente e continua reclamando de tudo, de todos, e
isso não vai resolver o problema, não vai resolver a situação, né? Boa noite, Rafa, seja bem-vinda, tá? Então, as pessoas não permitem que ninguém lhes roube as suas propriedades. Ele faz essa correlação com o dinheiro o tempo todo, tá? As pessoas não permitem que ninguém lhes roube as suas propriedades, mas permite que os outros invadam as suas vidas. Muitas vezes, até convidam aqueles que tomarão contas das suas vidas, abrindo-lhe espaço, informação personalíssima e confidencial. Então, o quanto que a gente assume a responsabilidade por quem a gente é, por tudo que a gente faz e por tudo que fazem conosco, porque as pessoas não fazem com a gente aquilo que a gente não permite. As pessoas não tratam a gente de um modo diferente do que o modo com que a gente permite, tá? E aí, uma citação, né? Você não encontrará ninguém disposto a dividir o seu dinheiro, mas para quantos cada um de nós divide a própria vida? E aí, ele não está falando do compartilhamento de relacionamentos, da convivialidade sadia. Ele está falando no processo de invasão de privacidade, invasão de afeto, invasão de atenção, das reivindicações que a gente vem fazendo ao longo do tempo, muitas vezes exigindo até dos outros que cubram as nossas próprias carências por aquilo que a gente não faz, né? Então, o nosso tempo seria a única coisa correta para sermos mesquinhos, então, para a gente poder, de fato, zelar pelo nosso tempo, pela nossa agenda, pela nossa vida, né? Mas a gente muitas vezes entrega o nosso tempo a tantas coisas inúteis e fúteis e até a muitas pessoas sem importância. Às vezes a gente não valoriza um amigo, um familiar que está ali do lado, que está nos apoiando, que quer nos ver cada vez melhores e acaba, como o pessoal diz por aí, babando o ovo, puxando o saco né, dando corda aí para um estranho, para uma pessoa que a gente não conhece, para uma pessoa que não está nem aí com a nossa vida, que não vai mudar em nada a nossa vida. Às vezes a gente acaba até brigando com um amigo, brigando com um familiar, por alguém que não faz sentido algum, né, dentro ali da nossa rede de relacionamento ou das nossas próprias manifestações. Causamos doenças a nós mesmos, brigamos por coisas inúteis, sentimos tristezas infundadas e alegrias tolas e passageiras. Por isso morremos prematuramente. Então, para essa condição, para esse contexto de vida, é que de fato a vida é curta. Lembre-se do seu propósito, mantenha a sua expressão natural e a sua mente imperturbável. Lá no comecinho do livro ele já está falando da tranquilidade da mente, já está puxando isso, e muitas vezes ele traz a questão da responsabilidade para a nossa razão, para o nosso discernimento. Esteja à sua própria disposição para as suas conquistas pessoais. Você merece. Então, você é responsável e você merece conquistar aquilo que você planejou para a sua vida. Você buscou, você trabalhou, você estudou, você planejou, você mudou, você alterou muitas vezes o rumo do seu caminhar, as pessoas que passaram por este processo, por este caminho junto com você, mas você merece as suas conquistas pessoais. Não viva como se estivesse destinado a viver para sempre. Compreenda o passar do tempo e a finitude da vida, para que você faça tudo aquilo que deve ser feito. A Fátima está trazendo aqui, né? Como é importante a imperturbabilidade. É isso aí, Fátima. E como a gente precisa desenvolver isso, né? Muitas vezes ali uma unha encravada, a gente bate na quina da mesa e aquilo acaba com o nosso dia, acaba às vezes com a nossa semana, a gente briga com o filho, com o marido, com a mulher, por causa, às vezes, de um mau jeito que a gente deu ali. Então, o quanto é importante a gente desenvolver esse contexto de trabalhar com a nossa mente, da mente imperturbável ou tranquila, como ele traz, né? Então, assim, ele coloca essa questão de você não esquecer da finitude da vida, porque senão a gente vai sempre querendo construir sonhos que nunca chegarão. E isso, de certa forma, nos causa uma determinada frustração, talvez até uma sensação de incompetência, porque parece que a gente não consegue ver,
né, os detalhes, as pequenas conquistas, pensando só naquilo que é maior, ou que né, no nosso objetivo final, vamos dizer assim, de vida. E a gente precisa ter propósito de vida para o caminhar, para o percurso, para o processo, para o momento em que nós estamos vivendo agora e ao longo da nossa vida. Então não é só um objetivo final, porque senão vai que a gente consegue alcançar esse objetivo daqui 1 ano, daqui 2 anos, e daí? Pode morrer? Não precisa mais viver? E não, a gente, né, enquanto a gente tem aí uma longevidade, uma qualidade de vida produtiva, o ideal é que a gente aproveite esse tempo ao máximo e tenha cada vez mais conquista, afinal de contas, nós merecemos. Você não percebe quanto tempo passou, mas desperdiça como se tivesse um estoque farto e transbordante. Então a gente não tem. Como a gente costuma dizer também, tempo é dinheiro, tempo é vida, e a gente precisa usar esse tempo da melhor forma possível, né? Quando a gente falou ali sobre as linguagens do amor, o tempo de qualidade é uma das linguagens do amor, então é importante que a gente aprenda a qualificar cada vez mais o uso do nosso tempo. Agimos como mortais em tudo que tememos e como imortais em tudo que desejamos, sem garantia alguma de uma vida mais longa. Aproveite, então, cada momento em toda a sua vida, né? Desfrute o seu passo a passo, os seus anos conforme eles vão passando. Ele começa a trazer essa questão já lembrando e pensando da aposentadoria. Quanta gente deixa para ser feliz depois que aposentar, deixa para fazer grandes viagens, para aproveitar o momento ao lado da pessoa amada, dos filhos, depois que aposentar, quando tiver tempo, né? Então ele diz que não, que a gente precisa começar a viver a nossa vida de verdade agora. Não adie os planos importantes para quando você tiver 60 ou 70 anos, visando começar a vida em um ponto que poucos chegam. Ele até traz essa condição, né? A gente faz tanto planejamento para depois da nossa aposentadoria, e se essa aposentadoria não chegar? E se a gente tiver um contratempo aí e morrer antes? Né? Claro que não é para você viver pensando que você vai morrer amanhã, mas aproveitando o dia de hoje, né? Construindo o seu propósito de vida dia a dia. Viva agora. Viva para agradar a si mesmo e fará todos à sua volta mais felizes. Então, quando a gente fica só com o foco no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar, no que eu tenho que fazer para o outro, você às vezes acaba cansando, às vezes acaba se prejudicando, às vezes acaba sofrendo, se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de conviver, e as pessoas às vezes até acabam se afastando. E o seu propósito de muitas vezes fazer o bem e deixar as pessoas que você convive feliz, ele acaba, né, como a gente diz, morrendo na praia, morrendo na areia. Por quê? Porque você acaba não trazendo essa alegria, não tendo essa satisfação íntima, não tendo esse bem-estar próprio, e aí isso se reflete naturalmente a todos que convivem com você. É mais impressionante realizar coisas do que prometê-las. Então, aqui, nessa citação, a gente traz essa questão da ação. Sêneca falou isso, né, na Vida Feliz, fala isso sobre a brevidade da vida o tempo todo. E eu penso, pelo pouco que eu já comecei a estudar esse filósofo, que ele tinha isso como talvez propósito de vida, como modelo de manifestação, porque a gente, lendo, né, as cartas dele, parece que ele está conversando com a gente, e a gente percebe que ele fala da forma como ele realmente era, como ele realmente fazia, né? Então, é mais impressionante realizar coisas do que prometê-las, né? Então, você se tornar uma pessoa de ação, menos fala e mais ação, né? Menos exigência e mais
competência, né? Então a gente colocar mais a mão na massa, colocar em prática, às vezes até os nossos próprios afetos, os nossos relacionamentos, você deixar as pessoas saberem aquilo que você sente por elas, de quem você gosta. Às vezes a pessoa que você gosta te magoou, você vira a cara, fica com raiva, fica emburrada, a pessoa nem sabe o que ela fez, foi sem querer, ou ela não percebeu, ou estava num dia ruim, porque todo mundo tem seu dia ruim também, né? Seus dias ruins, seus dias mais difíceis. Às vezes a gente fala atravessado sem querer, e aí a pessoa fica magoada e não vem conversar. Ó, fulano, por que você tratou aquele jeito? O que você quis dizer? Por que você me respondeu mal? Por que você foi grosso comigo? A pessoa vai falar assim, nossa, mas desculpa, eu não percebi isso, não quis jamais te magoar, te machucar, ou ser grossa, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente explicitar não só os nossos sentimentos, né, mas as nossas relações de modo geral. Faça de tudo para ter paz na prosperidade e paciência na adversidade. Então, todos nós teremos dias difíceis ou momentos difíceis nos dias felizes, né? Que seria a condição ideal aí, e eu penso que é o que nós estamos buscando e tentando trabalhar nesse sentido. O homem sábio sempre desfrutará de uma liberdade sólida e completa, com a liberdade de ser seu próprio senhor e superior a todos os outros. E aí ele traz de novo o processo da autorresponsabilidade. E fala dessa questão da sabedoria em assumir essa responsabilidade por tudo o que a gente faz e principalmente por tudo o que acontece na nossa vida, ou seja, pelo que as pessoas fazem com a gente também. Nenhuma atividade pode ser exercida com sucesso por um indivíduo que esteja preocupado, uma vez que a mente, quando distraída, não absorve nada profundamente. E aí por isso que ele dedica um capítulo final, né, uma divisão do livro exclusivamente à tranquilidade da mente, porque ele traz essa questão de que se você tiver preocupada, o que ele chama de mente distraída, que você não consegue pensar direito. E ele tem razão nisso, vocês concordam ou não? Quando a gente está alterado emocionalmente, chateado, muitas vezes a gente não acaba falando besteira, a gente às vezes até se arrepende da nossa manifestação, de ter gritado com alguém, ou de ter, sei lá, ficado chateado, às vezes até sem saber o porquê, né? Então, ele traz essa coerência do quanto que a nossa mente equilibrada, talvez isso que a Fátima trouxe aí da imperturbabilidade, que não é fácil a gente manter esse padrão mais tranquilo, mais calmo, né, mais próspero, vamos dizer assim, mas o quanto que isso de fato atrapalha muitas vezes na nossa própria manifestação. E aí ele fala assim, entre os piores ofensores estão aqueles que passam todo o tempo bebendo e cobiçando. São as piores atitudes e sofrem de uma aparência ilusória de felicidade inimaginável. E aí ele aprofunda também quase 20 páginas falando do processo. Eu imagino que na época deles, né, daqueles processos de bar, de bordel, mas que até muitas vezes a gente vê hoje em dia, né? O que importa para as pessoas vivem para chegar ao final de semana, para ir para balada, e nada contra, tá, gente? A gente quer ter qualidade de vida, a gente quer ter lazer, a gente quer ser feliz e tá tudo bem. Mas o quanto que a gente às vezes desperdiça tempo em detrimento de coisas mais importantes, esperando o tempo passar, né? Ou gastando inutilmente com coisas fúteis, tá? Não passe a vida preocupado, a ponto de não perceber que a vida está passando. Então, muitas vezes a gente se preocupa excessivamente e o tempo está passando. O mesmo dia de 24 horas é para mim, é para você, é para os nossos amigos, é para os nossos familiares, é para os nossos mestres, para os nossos coaches. Então, é para todo mundo que está vivendo uma vida onde o dia tem 24 horas. O que a gente está fazendo com isso, né? Aprender a viver pode levar uma vida inteira. Tire proveito deste aprendizado constante.
E aí uma citação, ele fala assim que é sinal de um grande homem não querer ver o seu tempo desperdiçado, abandonado ou negligenciado. Nada sobre o controle de outra pessoa. Então, abrir mão e tentar melhorar, né, a sua rotina, a sua agenda, daqueles que vivem de aparência e preocupados com o que os outros irão falar de você. Você certamente ouvirá com certa frequência que é impossível viver bem em paz. Por que as pessoas falam isso? Como que tá, né, o íntimo daquela pessoa, a vida daquela pessoa, o propósito de vida, a razão de viver daquela pessoa? Claro que é possível, né, viver bem em paz, mas eles não sabem, nem imaginam o que significa uma vida boa e pacífica. Por quê? Porque vive com essa preocupação, vive com essa mente desequilibrada, vive preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai achar, em atender as necessidades dos outros, muitas vezes esquecendo a si próprio. E aí Sêneca nos traz que há ainda aqueles que não sabem mesmo viver, apressam a sua vida e são perturbados por um anseio pelo futuro ou pelo cansaço do presente, lamentando-se sempre do passado. E aqui ele faz um trocadilho, vários trocadilhos e ensinamentos relacionando o tempo passado, presente, né, passado, presente e futuro, que vale muito a pena quem tiver oportunidade depois de aprofundar a leitura e esse estudo, vale a pena ver, que a gente vai falar rapidamente aqui essa questão da temporalidade, tá? Deixa eu ver o que a Fátima colocou aqui. Penso que se a gente viver conscientemente em relação ao outro, não perdemos tanto tempo. Exatamente, Fátima. Mas o que o Sêneca nos traz nem é só viver conscientemente em relação ao outro, mas principalmente em relação a nós mesmos e a nossa relação com esse outro, entende? Porque senão a gente corre o risco de acabar jogando a responsabilidade no outro. Ah, eu não fiz tal coisa porque eu estava lá ajudando fulano. Ah, eu não fui em tal lugar porque fulano, fiquei esperando fulano falar alguma coisa, né? Boa noite, Andressa, seja bem-vindo. Então, ele traz isso o tempo todo. É importante olhar o outro? Óbvio, claro, mas como nós estamos para esse olhar para o outro? Até porque também, se a gente estiver com aquele nível de insatisfação, a gente vai olhar só o defeito do outro, né? Só o que ele deixa de fazer, só o peso que nos dá, o fardo que nos dá ter que ajudar, ter que assistir, e é como se fosse ali um processo de cobrança e muitas vezes até cobrando uma certa recompensa desnecessária, tá? O homem que dedica todo o seu tempo, tá claro, Fátima? Fala aí se você concorda, se você não concorda, tá aberto aí para o debate, tá? O homem que dedica todo o seu tempo às próprias necessidades, que organiza cada dia como se fosse o último, não anseia e nem teme o dia seguinte. Então ele começa a trazer aqui aquela relação e a condição com o medo do futuro, é a própria ansiedade. Às vezes a gente acaba deixando de viver. Quantas pessoas a gente conhece, muitas vezes a gente se percebe deixando de viver, sofrendo com um passado que já foi, né, não vai mudar, ou às vezes sofrendo por antecipação por um futuro que nunca chegou e também pode nunca chegar. E está nas nossas mãos fazer com que ele chegue ou não daquela forma, né? Ou até a mudar. Então, assim, a gente precisa pensar no futuro enquanto planejamento, mas não enquanto estagnação ou um processo de sofrimento ou de desenvolvimento de uma ansiedade para algo que nos deixa em pânico, que a gente não sabe o que vai acontecer ou que a gente queira controlar, que está fora da nossa realidade. E aí outra citação que ele traz assim, ele fala assim, ó: há velhos de cabelos brancos e rugas que não viveram muito, apenas existiram muito. Quantas pessoas também a gente conhece que está apenas assistindo a vida passar? E por que essa pessoa se encontra nessa situação? E será que nós nos encontramos em alguns momentos nessa situação? Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo para que isso não aconteça com tanta frequência assim, né? Fátima colocou aqui que concorda. É surpreendente como as pessoas exigem o tempo das outras
e esquecem do seu. Né? Exigem, cobram, reivindicam a atenção e o tempo dos outros e esquecem o seu. E esquecem que as pessoas têm que se preocupar com os tempos delas também, né? Os afazeres de cada um. O tempo é precioso. Ninguém vai trazer de volta os anos. A vida seguirá o caminho que começou a percorrer e não reverterá, nem interromperá o seu curso. Então, cabe a nós o que fazermos com essa vida, certo? A Fátima trouxe, a outra Fátima agora, tá? Tem a Fátima do Rio Grande do Sul e a Fátima do Rio de Janeiro. Falou, nossa, falou tudo. É isso, né, Fátima? Quantas vezes, né, a gente cobra do outro e esquece o nosso papel, esquece da gente. Adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Acostumamos com o maior obstáculo da vida, a expectativa que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Então, essa questão da expectativa, da ansiedade, né, daquilo que a gente ainda não realizou, ainda não faz parte da nossa realidade, o tanto que a gente perde tempo e às vezes até se consome, desenvolve alguma patologia, alguma doença em função dessa preocupação excessiva com esse futuro que a gente não sabe se vai acontecer ou como vai acontecer, mas que a gente pode desenvolver, se programar e fazer com que ele aconteça mais ou menos do modo programado. A expectativa faz com que você discuta o que está sob controle do destino, esquecendo e abandonando o que está em suas mãos, sob seu controle. Olha como é inteligente isso, né? De novo, viva o agora. Todo o futuro está envolto na incerteza. Viva imediatamente. O que você está observando? Para qual objetivo você está se esforçando? Quando eu for, quando o dia chegar, e o que você está fazendo agora para que esse dia chegue? Para que você seja aquilo que você tem expectativa ou quer construir. Né? Somente os muito preocupados acham a vida muito curta, já que não as veem passar. A vida é dividida em 3 períodos, passado, presente e futuro. Destes, o presente é curto, o futuro é duvidoso e o passado é certo. Então vamos aproveitar melhor essa temporalidade da nossa vida, tá? No presente temos apenas um dia de cada vez. O tempo atual é extremamente curto, né? As mesmas 24 horas. Esse dia está sempre em movimento e fluindo com pressa, mesmo que não percebamos. Então, se a gente assistir o tempo passar, ele vai passar do mesmo modo. É a mente tranquila e livre de preocupações que pode vagar por todas essas etapas da vida. E aí eu vou trazer aqui uma fala, uma citação bem longa, a gente já está chegando aí no meio do livro, tá? Já finalizando sobre a brevidade da vida, né? A vida é totalmente suficiente. Eu gostei dessa qualificação. A vida é suficiente, mesmo que curta, para aquelas que a vivem sem desperdícios. Então, se a sua vida foi curta, vai ser curta ou longa, ela é suficiente se você a viver sem desperdícios. Nada se espalha aqui e ali. Nada é comprometido com o destino. Nada se perde por descuido. Nada é desperdiçado em generosidade. Nada é supérfluo. Tudo isso, por assim dizer, está bem investido se assim você o fizer. Quais tipos de investimento você tem fazendo? Você vem fazendo ao longo dos seus dias, na sua rotina diária, né? Você está investindo o seu tempo em quê? Você está gastando a sua energia com o quê? Com quem? Né? Há homens que se preocupam o tempo todo, mesmo em momentos de lazer ou até mesmo nos momentos de solidão, pois tendem a ser a sua pior companhia. É preciso aprender a se gostar para desenvolver amizades de quem se goste, poder escolher de quem gostaríamos de ser amigos e com quem queremos compartilhar a nossa vida. Então a gente precisa ter esse processo do autoconhecimento e de gostar da nossa própria companhia, né?
Como que a gente quer exigir que a pessoa passe tempo com a gente, desenvolva um trabalho legal com a gente, troque uma ideia, saia para conversar, para tomar um café, desenvolver ali uma relação de amizade, se a gente é chato, se nem a gente aguenta ficar sozinha, se a gente não se aguenta, né, como a gente costuma dizer. Então, a gente precisa pensar um pouco melhor sobre isso, tá? Terás, uma citação do livro, tá? Terás amigos cujos conselhos poderá pedir sobre os assuntos mais importantes ou até os mais triviais, a quem poderá consultar diariamente sobre si mesmo, que lhe dirão a verdade sem insultá-lo e elogiá-lo, né? Lhe trarão elogios sem lisonja, sem querer fazer negocinho, sem querer fazer médio, sem querer fazer tipo, e que irá oferecer um modelo no qual se basear. Muitas vezes, nossos bons amigos são exemplos para nós, né? De conduta, de atenção, de vínculo, de confiança, de afeto. São os amigos que ajudam a viver o tempo certo a cada momento. Quando o tempo passa, é capturado nas lembranças. Quando está presente, é bem utilizado. E consegue antecipar o tempo que está por vir, otimizando a combinação de todos os tempos, o que proporciona, então, uma vida longa. Saber aproveitar o tempo a seu tempo. Então, isso é importante, por isso que ele traz até que muitas pessoas passam a vida aprendendo a viver, né? A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado, negligenciam o presente, temem o futuro. Percebem tarde demais que durante todo esse tempo estiveram preocupados em não fazer nada. Então, enquanto a nossa mente está desequilibrada e a gente está ali só preocupado com as coisas e com as pessoas, o nosso tempo vai passando, a nossa vida vai passando e a gente, de fato, não põe a mão na massa, não vai para ação, não faz as coisas, fica ali elocubrando, pensando, exigindo do outro e não faz o que deveria ter feito. Precisamos atuar com a razão e a certeza baseadas em causas firmes. Preservar a prosperidade, desenvolvendo a prosperidade e abrindo mão das preocupações. Então, pensar no futuro, construindo esse futuro e não, né, ansiando, desenvolvendo ali, se preocupando excessivamente com o que a gente não sabe que vai acontecer. Novas preocupações tomam o lugar das antigas. A esperança excita mais esperanças e a ambição mais ambição. Então, aquilo que a gente coloca força, coloca energia, aquilo que a gente age e aquilo que a gente constrói é o que a gente vai ter, é a nossa colheita, é o que a gente vai ter enquanto resultado e enquanto conquista. Deixa eu ver aqui meu tempo, tá? Vale lembrar que sempre haverão motivos para ansiedade. Haverá justificativas para uma sucessão de preocupações e discórdias, e é preciso que cada um volte a si mesmo. Então, muitas vezes, a gente tem ótimas desculpas para aquilo que a gente deixou de fazer, ou para reclamar de alguém ou de alguma coisa. Então, fique atenta aos seus motivos, fiquem atentos aos seus motivos, às suas melhores desculpas, principalmente. Porque se você não reconhecer que a responsabilidade é sua e que você é quem pode fazer diferente, você vai passar a vida culpando alguém, reclamando de alguém e não vai fazer aquilo que deveria ter sido feito. E eu vou fazer uma citação que está escrito no livro, exatamente como está escrito no livro, mais de 2022 anos atrás, tá? Você prometeu coisas cada vez maiores para si mesmo. É sua responsabilidade. É você que está construindo a sua vida. Você prometeu coisas cada vez maiores para si mesmos. Vamos ver o que a Fátima está trazendo aqui. Percebo que as redes sociais se tornou uma fonte de reconhecimento para muitos. É verdade, Fátima, a gente pode tirar muito proveito. Tem muita gente que reclama da internet, até fala mal das redes sociais, né? E de fato, se elas não forem bem utilizadas, a gente perde muito tempo dessa vida maravilhosa que a gente tem, né? Ou está construindo, está desenvolvendo, mas a gente pode
tirar um proveito melhor, né, desse momento de contato, de acesso, né, de estar aqui discutindo sobre um livro, um assunto diferente, cada um aí num canto, né? Pelo que eu vi aqui, a gente tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas e eventualmente tem pessoal de fora, de Portugal, dos Estados Unidos, então olha a importância, né? Como a gente pode tirar proveito para esse reconhecimento e busca de conhecimento também. Você irá se aposentar e gozar a paz de espírito. Então descobrirá que manter-se ocupado com novas atividades será mais importante do que todas as atividades que já realizou, porque a vida próspera não tem fim. E você dedica-se a ela todo o tempo, com leveza, tranquilidade e alegria. O trabalho nunca será um fardo. Então lembra que eu falei há pouco não, né? Mas no começo, se a gente tem um único objetivo, uma meta na vida, vai que a gente conquista essa meta o mês que vem, no final do ano. E aí? Né? Então a gente precisa ter as metas, os objetivos, as conquistas de curto, médio e longo prazo e saber o nosso propósito de vida, a nossa razão de viver para o tempo que essa vida durar, tá? Então, essa dedicação, né, com leveza, tranquilidade e alegria. Você fará atividades mais silenciosas e muito mais importantes. Você abrirá caminho para coisas melhores e descansará para o resto da sua vida fazendo aquilo que você mais gosta. Você encontrará muito que vale a pena estudar. O amor e a prática das virtudes, o esquecimento das paixões, o conhecimento de como viver e morrer e uma vida de profunda tranquilidade. Tenha uma vida digna. Regule o seu sono por si mesmo. Caminhe pelos seus próprios passos. Seja livre para todas as coisas, inclusive para decidir amar ou não. Viva uma vida em paz. Torne-a e seja feliz. Tenha uma vida com satisfação, prazer e saúde mental. Mais do que nunca nós precisamos estar atentos com a nossa saúde mental. Viva uma vida curta o suficiente para ter sido boa o quanto deveria ser. Aqueles que se preparam com antecedência para o conflito que se aproxima, sendo devidamente arranjado e equipado, facilmente resiste ao primeiro ataque. Então, ele traz essa questão da gente estar ter na nossa programação, no nosso planejamento, e a gente saber que nem tudo são flores, né? Que haverão dificuldades, haverão pessoas que trilharão o nosso caminho para tentar tirar a gente do eixo, né? Haverão dificuldades, coisas, empecilhos, situações de conflito que tendem a mexer com a gente. E quanto mais preparado a gente estiver para vivenciar essas determinadas situações, melhor e mais facilmente a gente vai passar e superá-las. O homem que deve temer a própria memória é aquele que foi ambicioso em sua ganância, arrogante em seu desprezo, descontrolado em suas vitórias, traiçoeiro em seus enganos, voraz em seus saques e perdulário em seus esbanjamentos. Então é o contraponto de tudo aquilo, de todos esses ensinamentos e essas dicas que ele vem trazendo para nós. Todo indivíduo pode fazer-se feliz. Essa frase também me chama atenção. Todo indivíduo pode fazer-se feliz. Não é fazer-te feliz, é fazer-se feliz. Os bens externos são de importância trivial, passageiros, e sem muita influência em qualquer direção. A prosperidade não eleva o sábio e a adversidade não o deprime. Então a pessoa tem um padrão, tem uma constância, ela sabe quem ela é. Pois ele sempre fez o esforço de confiar tanto quanto possível em si mesmo e obter todo o prazer de si mesmo. Então, de novo, essa assunção da autorresponsabilidade. A raça humana está sempre em movimento. Em um mundo tão grande, todos os dias há alguma mudança, né? Na nossa vida, todo dia tem coisas diferentes, né? Muitas vezes até coisas que nos surpreendem. Tudo
O destino decretou que nada mantém sua condição para sempre, e tudo que é melhor para um ser humano está fora do controle humano, não pode ser dado nem retirado. Quando a justiça for vista em ação, e a temperança, a sabedoria, a piedade e um sistema para a distribuição correta de todos os deveres e o conhecimento do homem, é quando a nossa mente consegue viver mais tranquila, criar a nossa riqueza, e isso vai conosco aonde a gente estiver, para onde a gente for. E aí, então, entrando, né, nos 10 últimos minutos da live, a gente chega no capítulo sobre a tranquilidade da mente. O que você anseia é grande. Tenha o pensamento firme, de tranquilidade, confiança em si mesmo e a crença de que você está no caminho certo. E é essa tranquilidade que vai fazer você ajustar o seu planejamento se você perceber que não é o melhor caminho, que precisa mudar a rota, que precisa mudar o rumo, que precisa desenvolver um outro processo, que precisa entrar em grupos diferentes para poder ampliar o seu nível de relacionamento. A mente deve seguir o seu curso, suave e constante, bem disposta em si mesmo, feliz em relação à sua própria condição. Deve permanecer num estado de paz, sem altos e baixos, para então ter uma vida tranquila. Devemos ficar atentos e não deixar que a insatisfação consigo mesmo tome conta da nossa mente, da sua própria mente, gerando uma instabilidade mental que vai refletir em todo o resto. Então, né, aquele desequilíbrio que a gente falou no começo, que tende a desequilibrar e a refletir nas nossas ações. E os resultados dessas ações, né? Tudo que a gente faz gera um resultado em todas as nossas realizações. E aí uma citação. A mente não pode sustentar a casa, a solidão, as paredes e odeia observar o seu próprio isolamento. Surge um tédio e a alta insatisfação, a turbulência de uma mente inquieta. A improdutividade nutre a malícia. Não deixam você prosperar, pois fica doente e cansada de si mesmo. Então não é essa mente que a gente quer ter, que a gente está aqui desenvolvendo. Você deve se preparar para ser útil e fazer o bem. Empenhar-se para servir a humanidade com o seu intelecto, as suas palavras e os seus conselhos. E de novo aqui a gente traz, dentro do seu propósito de vida, das suas razões de viver, né? Qual é o seu legado? O que você vai deixar de marca nessa vida? Né? Então, às vezes, não precisa ser um grande feito. Se você puder servir a humanidade de modo geral, melhor ainda. Mas caso você esteja limitado geograficamente ou dentro de uma condição diferente aí da sua vida, qual é o seu legado? Qual é o exemplo que você está dando para as pessoas que te observam? E aí, de novo, eu trago aquela, né, quem já está me acompanhando aí há mais tempo já está cansado de me ouvir falar. As pessoas te observam. Queira você ou não. Acredite você ou não. Saiba você ou não. As pessoas estão te observando. Seja nas redes sociais, que obviamente a gente acaba estando mais exposto, né? A Fátima diz que adora falar sobre legado. Se quiser contribuir, Fátima, pode colocar aí que eu vou lendo aqui, tá bom? Vamos fazer uma live entrevista com você aí daqui a um tempo para a gente falar sobre isso. Então, assim, qual o exemplo que você está dando para quem está te observando? Não é só nas redes sociais, não é só na live, não é só através da tela, né? Seja ela a do celular, a do computador ou a da televisão. Qual é o exemplo que você está dando para as pessoas que convivem com você? Qual o exemplo que você dá dentro de casa? Para o seu filho, para o seu pet, para o seu marido, para o seu irmão? Qual exemplo você dá no ambiente de trabalho? Para os seus líderes, para os seus liderados, para os seus parceiros?
Qual é o exemplo que você dá na sua família? Qual é o exemplo que você dá no seu voluntariado, na sua comunidade, no grupo, no clube, aonde você está? Na festa de aniversário, na festa da família, na festa com os amigos? Qual o exemplo que você está dando nas suas manifestações? De uma mente tranquila ou de uma mente desequilibrada? De uma vida curta ou de uma vida longa? De paz, de prosperidade ou de pertúrbio e de conflito? Né? A Fátima tá trazendo aqui também, agora a Fátima do Rio Grande do Sul. Que maravilha pensar nesse exemplo. E quanto tempo, né, que a gente às vezes, dia após dia, a vida passando e a gente não para pensar nisso, nas pessoas que estão nos observando, né? Então, de novo, né, vou passar aqui para finalização. Você deve se preparar para ser útil e fazer o bem. Empenhar-se para servir a humanidade com seu intelecto, suas palavras, seus conselhos. E aí eu acrescentaria suas ações e os seus exemplos, que é o resultado de tudo isso, né? Se você dedicar-se ao estudo, evitará todo o tédio da vida. Não será um fardo para si mesmo, nem inútil para os outros. Atrairá muito para se tornarem seus amigos e as melhores pessoas se reunirão ao seu redor. A Fátima, verdade, nem pensei nisso. Então, aqui também, quando eu leio essa frase, eu lembro muito daquela condição dos afins que se atraem, né? E da lei da afinidade, da lei da reciprocidade. O que você está... Aquele velho ditado para a gente prestar atenção naquilo que a gente está recebendo e, de acordo com isso, no que a gente está emitindo, né? Porque é uma troca. É preciso ceder às vezes, continuar firme e ajudar, mesmo que em silêncio. A virtude espalha suas vantagens, seja modelo de virtude. Nem sempre você vai precisar sair falando de tudo e para todos ou de todos, mas a virtude se espalha, as pessoas percebem. A sua atuação diferente no momento de conflito, no momento às vezes até de intervenção, que você tem que ser um pouco mais dura, mas aonde você tem clareza daquilo que você está fazendo e pensando no melhor para todos os envolvidos, faz diferença. E as pessoas percebem disso. Muitas vezes até aqueles que não gostam da tua atuação percebem disso. E no momento mais crítico pode ser que venham te pedir ajuda ou algum conselho em função daquela atuação ali, de um contexto que a pessoa teve oportunidade de acompanhar. O sábio tem a oportunidade de mostrar uma presença influente, um estado próspero e bem-sucedido, e não ser paralisado pelo medo. Devemos ser especialmente cuidadosos ao escolher as pessoas e decidir se vale a pena dedicar parte de nossa vida a elas. Se o sacrifício do nosso tempo faz diferença para elas. Nada encanta tanto a mente quanto uma amizade afetuosa e leal. Devemos escolher os nossos amigos, lembre-se disso. Eu gosto bastante do Sêneca também, tenho afinidade com ele, porque ele fala das cartas e dos livros que eu já li até agora, o tempo todo ele envolve esses laços e as relações de amizade. É algo que faz parte dos meus estudos também ao longo da minha vida, né? De como a gente tem os amigos pontuais, os amigos confidenciais, os amigos de trabalho, as características e os tipos e níveis de amizades. E Sêneca traz o tempo todo a importância dessas relações e da gente ter bons amigos. E também, obviamente, da gente ser bons amigos, né? Você deve evitar aqueles que estão tristes e sempre lamentando, e que se agarram a todos os pretextos para reclamar. Uma companhia que está agitada e gemendo a respeito de tudo é inimiga da paz de espírito. A mente deve confiar em si mesma, alegrar-se em si mesma, admirar as suas próprias coisas. Deve afastar-se tanto quanto possível dos assuntos dos outros
e devotar a sua atenção a si mesma. Não deve sentir perdas e deve ter uma visão amável até mesmo dos infortúnios. Então, do aprendizado, né, que a gente tem ao longo do tempo. E aí, no último minutinho, eu trago a citação que é um resumo deste livro, né? Uma boa vida não depende do seu comprimento, se ela é curta, se ela é longa, da quantidade de tempo, né? Uma boa vida não depende do seu comprimento, mas do uso que fazemos dela. E aí eu encerro a live de hoje agradecendo a presença de vocês. Temos um minutinho aí, acabou um minuto antes, se alguém quiser falar alguma coisa. Senão já vou dar spoiler do livro da próxima semana, A Linguagem das Emoções. O Paul Ekman, esse livro aqui que inspirou a série, não sei se vocês já viram, a série que fala sobre a linguagem das emoções. E aí, entrando no mês de junho, o mês dos apaixonados, dos namorados, dos em buscas de um amor, de um romance, para passar essa vida longa ou breve, mas para que a gente possa aí compartilhar melhor, né? Obrigada, gente. Obrigada às duas Fátimas, minhas amigas. Obrigado, pessoal que está acompanhando, quem está aí com a gente praticamente todo sábado. Sábado que vem, 21 horas, a gente está aqui com você na live. Tenha uma ótima fim de noite, um bom domingo e uma semana maravilhosa, tá bom? Beijo grande e obrigada a todos.